Olá, meus amigos, tudo certinho? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Cardoso e está começando mais um episódio do Zona Mix Podcast. Um espaço reservado para você que gosta de cultura, arte, entretenimento e quer dicas com personalidades, autoridades, artistas, enfim, todos convidados dessa humilde apresentadora que vos fala. Pessoas inteligentes e interessantes que fizeram história. Aproveita, curte esse vídeo, segue o nosso canal e aciona o sininho para receber mais informações e conteúdo dos próximos vídeos. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu admiro, trabalho aqui na cidade de Niterói, doutora Fátima de Cristo, Fátima Cristo, depois ela vai falar se é Fátima Cristo, Fátima de Cristo, Hum. cardiologista, geriatra, renomada aqui na cidade de Niterói. Ela também coordena o Ponte do Idoso, que já pegou carinho aqui pela população da cidade. Eu vou falar mais um pouquinho do currículo dela, vou até colocar meus óculos aqui, porque cada dia que passa eu tô recebendo tantas personalidades assim, e a gente, né, tem que falar todo o currículo, senão, poxa, é fundadora e coordenadora do Ponte do Idoso, fundadora da Associação Brasileira de Alzheimer do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Nossa Senhora. Colaboradora da Comissão de Apoio à Terceira Idade da UAB Niterói, professora de pós-graduação em Geriatria e Gerontologia, ex-diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro e Nacional, Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro e Associação Médica Fluminense. Também comentarista da Rádio Utopia. Seja muito bem-vinda, doutora Fátima Cristo. Ah, obrigada, né. Realmente a gente já tem mais idade, né, então quando a gente tem mais idade, a gente tem mais um currículo maiorzinho, né. Vai Já fez bastante montando. coisa, né. Então é por isso, os jovens, né, eu tô com 41 de formada, Olha, medicina, nossa, né, é uma então vida. já tem uma estrada aí que eu me orgulho muito. É lógico que na vida a gente faz coisas erradas, né, também tem Normal. problemas, coisas que às vezes não foram tão legais, mas eu Quem não acho que faz não erra. quem não faz não é nem humano, né. É. Mas eu digo assim, eu me orgulho realmente dessa trajetória, principalmente porque eu ainda estou com saúde, estou com 64, me formei tinha 23 anos, né. Hum. Então eu estou com 64 agora e estou feliz porque estou me sentindo realizada com tudo que eu tenho feito. Então, doutora Fátima, eu falei um pouquinho, né, sobre o seu currículo, mas quem é a doutora Fátima Cristo, que atua também aqui na cidade de Niterói, nessa área médica, especificamente na parte de cardiologia, de geriatria? Todo mundo conhece Uhum. muito a doutora Fátima pelos eventos que ela faz aqui na cidade, que é o baile do Ponte do Idoso, que é sucesso total, entendeu? É 80 a mais, 100 mais, só nesse patamar, tá? Né, tem sempre que ter também um pessoal lá, né, para aferir a Uhum. pressão, né, porque a garotada também gosta de se jogar nas festas, né. É verdade. Então, conta um pouquinho para os nossos espectadores. O que acontece é o seguinte, a gente tem realmente, como eu disse, eu já fui fui da Secretaria de Saúde, já fui diretora de hospital de estado, já participei coordenei vários congressos, simpósios, um monte de coisa. E aí, tudo isso que eu aprendi ao longo da vida, eu resolvi colocar no Ponte de Idoso, quer dizer, criar o Ponte de Idoso tem 7 anos. 7 anos, 7 passa anos o rápido. Ponte de Idoso, Nossa. é. E aí tudo que eu aprendi, de certo e de errado, né, eu coloco no Point, quer dizer, eu digo que é um projeto de vida meu, porque eu vejo muito, né, muito problema, não só da família, como do próprio paciente, ou esse envelhecimento populacional que ocorre no mundo inteiro, nunca se viveu tanto como se vive É hoje. verdade. Então é um problema de saúde pública, é um problema sério, o envelhecimento populacional. O idoso de 30, 40 anos atrás não é o idoso de hoje. Não é, não é. Eu me lembro da minha avó, com 60 e poucos anos, ela era uma velhinha, né. Hoje a gente tá com 70, 80 inteiro, dançando, passeando, paquerando, namorando, viajando, Olha, trabalhando, é não é? isso aí. E é isso que a gente prega na geriatria e gerontologia. Eu reparei isso, é lógico, né, a gente, convive com isso diariamente, né, na Uhum. nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, mas eu tive em visita lá em Petrópolis recentemente, lá no museu, né, tem as fotos
da do de alguns de algumas personalidades, e aí algumas personalidades que você vê a aparência 60 anos, Uhum, é o idoso de hoje de 90, uhum. É né. por aí. E aí você olha que você: "Ah, quantos anos ele tinha?" Ah, Dom Pedro, digamos assim, Dom Uhum. Pedro I, Dom Pedro II. "Ah, 60 anos." Ah, ele morreu com 60 e poucos anos. Caramba, mas ele tinha feição, né, de É bem idoso, né. bem mais, É, e eu experiente. acho mais interessante, assim, em 1950, que não tem pouco tempo, a idade média do brasileiro era 50 anos, você vê bem. Morria-se mais ou menos com 50 anos. Isso. Hoje, a vida média já está em 72, 74, 76, já está caminhando para isso. Por quê? Porque olha a diferença que teve em tão pouco tempo. Então essa questão do envelhecimento populacional, como eu disse, no mundo inteiro se discute, só que infelizmente no nosso país, a mentalidade, principalmente dos nossos governantes, aí já fica aí, né, para Fica a todos, eu sempre dica, ó. falo isso, né, Tá puxando a para orelha aí, ó, presta atenção. porque eu não faço parte da ala, aspas, "política partidária", eu digo sempre que eu sou Uhum, técnica, né. sim. Então, mas eu sempre auxilio a vários políticos, né, na nossa cidade que a gente tem várias pessoas muito queridas, né, Uhum. que nos prestigiam e a gente prestigia, então eu acho isso muito legal. E a gente sempre que eu posso, né, eu dou essa dica, eu falo: "Gente, olha, a gente não está acostumado a fazer prevenção no nosso país, né, isso é cultural, é cultura de berço, isso não tem a ver com a cultura escolar, aquela que você tem mestrado, doutorado, não. É a cultura que a gente vem lá de base e que a gente não faz um check-up, porque acha que não precisa. Para que eu vou fazer check-up? Não estou sentindo nada. Isso eu vejo pessoas cultas falando isso. Pessoas que têm plano de saúde, pessoas que podem estar fazendo seu check-up, não fazem. Por quê? Porque é cultural. Ela espera primeiro ficar doente para depois procurar médico. E a mesma coisa na questão política nossa, do nosso país, em termos de prevenção de problemas, né, que a gente sabe que vai acontecer, que a gente estuda muito, que a gente chama de gerontologia, porque a geriatria é uma especialidade médica. A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento humano, que é uma coisa bem mais ampla. Uhum. Então, quando a gente faz estudo do envelhecimento populacional, a gente está fazendo estudo da gerontologia, a gente observa isso. Que hoje, por exemplo, você falou, né, das idades, se chegar nos hospitais agora, a maioria é de idoso. E aí? Se pensou nisso? Se preveniu isso? Quer dizer, eu me lembro bem que eu tinha slides, vai ver como é que eu sou jurássica, hein. Eu tinha slidezinhos, Eu também pô, gente, slidezinhos que a gente eu tinha. também eu lembro, minha avó também, né, meu pai guardava, né, da época da minha avó. Da sua avó? Olha, tá dizendo que eu acho que eu sou avó, Ah, não! tô parecida com a avó. Não, Mas eu tenho. então, é Não, eu lembro, realmente. tinha, né, aqueles que você Pois é, olhava mas assim, né, aqueles slides aqueles também tem slidezinhos, aqueles. né. Mas eu tinha slides, olha bem, que a gente falava que no ano de 2000, quer dizer, que já tem 24 anos, haveria um boom de idosos e que o sistema ia emperrar. É Só que mesmo, naquela ninguém, época? naquela época, a gente já falava que em 2000, quer dizer, a gente já estava fazendo uma Na pregação, previsão. uma previsão para 2000, tipo: "Olha, tomem cuidados, governantes, que em 2000 vai haver um boom de idosos". Ninguém ouviu a gente. E nem essa parte de estética é responsável por isso, porque na Não, estética verdade não tem a ver veio com depois. geriatria. Não, eu digo assim, porque hoje as pessoas estão se cuidando. Sim. Então, visualmente falando, muitas pessoas que têm uma determinada idade não estão parecendo que estão rejuvenescendo por Uhum, conta, né, das técnicas, né, da uhum. medicina, enfim. E aí, isso aí não é nem responsabilidade, não é nem por isso, Não, né, isso está porque vindo agora. porque ainda tem a coisa da medicina anti-aging, tem umas coisas assim, anti-envelhecimento, isso aí não é a geriatria pura, tá. Uhum, A gente sempre gosta de falar isso pelo seguinte, porque muitas pessoas confundem isso, acha que a medicina, a geriatria é, você parar o envelhecimento ou você ter uhum. pílulas de vitaminas, aquelas fórmulas imensas que você vai parar tudo. Não existe. Gente, não existe a pílula, né, do envelhecimento, anti-envelhecimento. Se existir, você é a primeira que eu digo sempre que eu vou estar lá na fila. Eu também, Eu guarda meu lugar lá. estaremos todas, mas não existe, se você não tiver uma alimentação adequada, uma atividade Uhum. física, É uma todo um cabeça conjunto de legal, atividades, né. um emocional legal, um social legal. Uhum. Então existem uma série de coisas que a gente prega na geriatria,
e gerontologia, que se as pessoas não fizerem, não adianta. A pessoa que fuma, a pessoa que bebe, a pessoa que tem a vida é desregrada, que a cabeça péssima, a pessoa que vive depressiva, ela não vai ter um envelhecimento saudável. É, Então não vai ter uma só concluindo, não vai ter uma uhum, pílula ou uma festival de vitaminas que a gente vai dar para essa pessoa, que vai neutralizar todas essas coisas ruins que ela está fazendo no organismo. Então, eu acho super legal a pessoa, fazer plástica, cuidar. Eu também faço as minhas coisas no rosto, pinto o meu cabelo, a gente cuida do corpo, eu acho isso excelente. Mas a gente não pode se agarrar nisso, uhum, achando que isso vai fazer a gente voltar a ter 20 anos, né. Aí a pessoa vai sofrer, porque ela não vai conseguir essa coisa do montão de botox, um montão de coisa. uhum. Legal fazer uma coisa agora você entrar dentro de um universo, como se você quisesse ter realmente parar o tempo ou querer voltar o tempo, isso pra gente é um sofrimento em que a pessoa pode entrar numa depressão, pode entrar numa série de situações, de até doenças físicas e mentais, Sim. porque a pessoa não vai conseguir isso, né. Então a questão é: "Ah, eu vou envelhecer?" Vou. A gente começa a envelhecer desde que nasce. Então o envelhecimento é um processo que todos nós estamos passando. Mas quero envelhecer com saúde, eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com qualidade, eu quero envelhecer com dignidade, eu quero Uhum. com autonomia, com independência, isso tudo é o que a gente trabalha. E hoje, mediante dessas modificações todas, né, que o idoso hoje ele tem outras atividades, tem outra vitalidade, como identificar o idoso? Pela idade? Não. Idoso é assim, na verdade, esse idoso que você falou aí, porque o idoso mesmo, no Brasil, é acima de 60 anos. Eu sou Uhum. idosa, ponto. Não tem que a gente ficar: "Ah, porque eu não quero ser idoso". Não, você é um idoso. Ou você é criança, ou adolescente, ou adulto jovem, que eles chamam o idoso, ponto. No Brasil, acima de 60 anos. Nos países mais desenvolvidos, acima de 65. Isso até tem problemas de leis, mas uns interpretam a lei com 65, outros com 60, e até estados diferentes. E aí vem outra discussão aí, que aí também vai para a gerontologia, né. Mas de qualquer forma, o grande ponto é uma coisa é ser velho, vamos dizer assim, caquético, problemático, chato, que existe muito velho chato, rabugento, tarado, Ô, tarado tem bastante, hein, não é? doutora? Ladrão, não vou é porque só é velhinho, que é: Uhum. "Ai, que fofo, que bonitinho". Não, existem pessoas complexas. Sim, Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender e, né, e colocar. Mas, trabalhar em você cima. eu vejo também pessoas com 40 anos com a cabeça de velho. E vejo Sim, pessoas com tem. 80 que não têm cabeça de velho. É Então essa verdade. coisa, o que que é idoso, o que que é velho, o que que é, né, esses estigmas, esses rótulos, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente for falar da idade biológica, cronológica, realmente, acima de 60 anos é o idoso, né, ponto. Eu não gosto muito de terceira idade, melhor idade, não sei o que lá, idade eu acho que isso não é muito legal, mas E como é que a idoso, gente pode estar eu qual a acho idoso, nomenclatura? idoso, porque a Idoso? gente colocou assim, ponte de Eu sempre idoso por tratei causa como melhor disso. idade. Eu não sei se é a melhor idade, para mim pode ser, para você pode não ser, para o outro Por pode questão da ser. experiência, né, do acúmulo de Acho que experiências. E maturidade hoje ainda vai. se a gente tivesse a consciência que tem hoje, que a experiência de vida tivesse nascido com toda essa experiência, muita coisa a gente não teria feito. É Ou não verdade. teria perdido a oportunidade de É, fazer, mas né. nem todo mundo acha assim não. Tem muita gente que tá idosa, problemática, entendeu. Sim. Por isso é que a gente tem que separar determinadas coisas, como exemplo, como você falou assim, idoso, quando você falou que eu senti aquela coisa meio idoso, meio chato. Hum. Então, idoso do ponto de vista cronológico é uma coisa, agora aquela pessoa rabugenta e chata, é aí que a gente tem que evitar o rótulo. E tem Uhum. pessoas que falam assim: "Ah, idoso, todo idoso é doente, todo idoso tem esquecimento, todo idoso tem, problema de visão, todo ido", não, cada um é um. Não, a Então gente você eu pode sempre ouvi muito, né, e a gente às vezes presencia, hum, que o idoso, tipo, chega uma certa idade, fala o que quer, não tá se importando se alguém vai falar alguma coisa com ele, se vai responder ou não. Tem isso, não tem, doutora? mas não existe, igual, é isso que eu tô querendo colocar. Cada um Uhum. envelhece de uma forma.
Até os órgãos da gente envelhecem de forma diferente. Você tem pessoas que envelheceu mais a catarata, outro que envelheceu mais o coração, outro que envelheceu mais a próstata, mais rápido do que o outro. Então, Uhum. daí existe essa alteração. Mas de qualquer forma, o envelhecimento é uma coisa muito pessoal, né, quer dizer, até porque envolve genética e história de vida. É o que a gente chama de biografia do ser humano. Então quando a gente, por exemplo, o médico, aí que a gente vai chegar na questão do baile, por que que a gente faz Uhum. baile. Quando a gente médico, né, você vê só o físico, só um coração, só um pulmão, ou mesmo até só uma cabeça, na minha opinião como médica de 41 anos, você erra. Você tem que ter até os médicos que vai fazer só uma cirurgia de coração, que faz só uma cirurgia de catarata, que vê só a parte da próstata. Tudo bem, é importante ter os especialistas, mas você tem que ter um generalista, o médico que vê o todo. E Sim. se você vê uma pessoa de 10 anos de idade, é 10 anos de história. Se você pega uma de 50 anos, 50 anos de história. De 80, 90, 90 anos de história. É. Aí faz uma diferença imensa. Eu falo isso muito com a minha equipe, a equipe do Ponte de Idoso que a gente coordena, que é muito complexo, porque envolve a família, envolve a questão social, às vezes envolve até a questão religiosa. Então, o que que é a história de vida de cada um? É o que define ela. Quer dizer, a genética às vezes é favorável, né, uma Vera Fischer, uma mulher, né, Uhum. que A tem uma Xuxa, genética, né, que tem uma genética favorável, isso existe? Existe, existe. Assim como existem as desfavoráveis, né, que tem que correr atrás para poder fazer as coisinhas É, que eu não tem que sou dar um jeitinho contra, gente, eu básico. sou contra. Dá um jeitinho, Eu acho jeitinho legal. jeitinho tá bom também. É, eu acho legal, é a carcaça, a gente mexer, mas eu acho, assim, muito legal quando a gente vê o conteúdo, sabe. Uhum. E não é uma coisa, assim, filosófica só não. O emocional rege o corpo. Com certeza. Se o emocional tá bem, o corpo tá bem. Se o emocional não tá bem, a gente como médico não vai conseguir. Se aquela pessoa mandar uma mensagem para ela mesma, de que ela vai morrer, ela vai morrer. É mesmo? É mesmo, é sério, isso é muito sério. Quer Mas muito dizer, idoso, ele tem mania de falar, fala assim: "Ai, não sei quanto tempo eu vou durar, não sei se eu vou estar aqui isso às vezes amanhã". é até É charme, charminho, né. né, Às charminho. vezes Falando que até minha mãe adora charme. fazer um charme. Fala assim: "Ah, mãe, ó, papai do céu falou que não te quer, você pegou a senha?". "Senha? É, tem que pegar a senha, não é assim não, você acha que vai furando fila assim no céu? E eu Tá até costumo hoje". dizer pois é, minha mãe também fala isso. E eu costumo dizer que departamento de morte não é comigo. A pessoa: "Ah, doutora, eu acho que eu tô morrendo". "Ih, a senhora foi para o lugar errado, porque aqui meu departamento é de saúde, é de vida. Morte, a senhora vai para outro departamento conversar sobre porque eu não sei quem é que vai primeiro, quem vai depois. Essa Isso não aí é até me lembrou uma comigo". história, eu vou contar rapidinho, né. Minha mãe Conta. tem mania, né, de negócio de doença e tal, chama atenção, né. Aham. Sempre foi assim minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente. E Hum. aí um belo dia, mas na dúvida, a gente às vezes chama a ambulância, chama um médico, vê, né, pra ficar É. tranquila, né, a consciência ficar tranquila. E aí um belo dia foi a equipe Qual a médica lá idade em da sua mãe? casa, hoje ela tem 84, Eita. Hã. mas na época ela tinha, 69, 68, por aí. E aí chamou a equipe médica, foi um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem. Naquela época eu nem tinha muito conhecimento dessa área, né? Hoje Uhum. aprendi bastante com o pessoal lá da Cruz Vermelha. Mas enfim, aí o médico chegou e tal, e minha mãe estava lá na cama. Eu conto às vezes até isso para alguns amigos meus, que eles morrem de rir, porque chega a ser cômico. E o pessoal, às vezes, da equipe médica já conhecia, né? Que, Hum. dona Creuza, né? Ah, tá. Então, mas se não chamar também, né, às vezes é a falta de uma Hã. medicação, tipo um remédio de pressão que não tomou, aí já Uhum. dá uma alteração e já acha que tá morrendo. E aí o médico chegou e falou assim: "Oi, dona Creuza, o que que a senhora tá sentindo?". Ele: "Não sei, doutor, é uma dor assim que aperta o peito, e aí vai subindo aqui pelo pescoço, aí parece que eu tô indo, que eu tô indo". Aí ele olhou pra ela e falou assim: "Tá indo pra onde, dona Creuza?". "Volta, dona Creuza, volta agora!". Olhava assim pra ele, né, e a gente kkkk começava a rir, na época eu acho que eu era Aham. noiva, até nem era casada ainda. E aí estava lá eu, meu marido e tal, a secretária da minha mãe na época, e aí a gente começou a rir, ele falou assim: "Não, dona Cláudia, vamos começar do zero. Vamos lá, o que que a senhora tá sentindo?". "Não, olha só, onde é que dói?". Aí, tá, dói aqui, aí puxa pra cá, aí eu respiro, dói o peito,
aí dói aqui, tá tudo dolorido aqui, ó, pelo peito. Falei: "Dona Creuza, eu acho que a senhora foi atropelada". Tá cheia de dor, né. Tipo, teve que levar, né, na Na brincadeira, brincadeira, né, é. porque senão aí nesse meio tempo dela falando isso tudo, os enfermeiros técnicos já estavam, né, aferindo a pressão, vendo a glicose, tudo direitinho, né, mas Uhum. brincando com ela. E no final das contas não se tinha nada mesmo, né. E Uhum. aí no final ele ainda falou assim: "Não, olha só, não deu certo, então espera aí, Renata, vem cá, me ajuda aqui, fica de costas". Eu falei assim: "Como assim?" "Fica de costas, só pra eu ver se sua mãe consegue me dizer exatamente onde dói". Aí ele ficava, "Dona Creuza, dói aqui? É aqui nessa área? É aqui?" Aí eu falei assim: "Doutor, olha só, isso daí não vai funcionar não, tá, depois você vem com ela, tal". Aí ele foi, deu um remedinho pra ela da pressão e tal, "Não, tá com a pressão um pouquinho alta, provavelmente esqueceu de tomar o remédio, mas tá tudo certo e tal". "Ah, Uhum. tá, tudo bem", e foi embora. Então assim, né, só pra contar que, né, às vezes aumenta, né, a coisa e uma pessoa de fora acredita, É, né. verdade, é E a gente verdade. que é familiar, é complicado, porque na Uhum. dúvida você tem que chamar o médico. Uhum. Se tá É, chamando atenção ou não, você vai ter que é. dar atenção, entendeu. O idoso ele vai conseguir o objetivo dele, né. Mas enfim, aí no final das contas a história aí ficou para resto da vida, porque é terrível, sabe. Aham. Mas a gente tem Não, que mas ver. existem realmente muitas pessoas, é como eu falei, da personalidade de cada um. Você não muda a personalidade de ninguém, né, mesmo você médico, mesmo você filho, mesmo você marido, esposa, não muda, né. Então as pessoas e aí o processo do envelhecimento, que não é um processo muito fácil, depois dos 60, 70, a pessoa que não tem realmente o que a gente chama de bom humor, eu sempre falo isso nas minhas palestras, bom humor é o que faz nortear se a pessoa vai ter um envelhecimento um envelhecimento mais alegre, mais tranquilo, vai administrar o que vem ou não, Uhum. entendeu. Hum. Isso é muitas pessoas pensam: "Qual é a fórmula?". Ah, existe realmente alimentação, atividade física, mas o bom humor é o que realmente norteia as pessoas, nesse sentido de você porque tem a ver com a história de vida, com a personalidade, genética até, da Hum. pessoa. Porque é um problema você ver, às vezes, né, o seu corpo modificar ou você ter alguma limitação. Você tem que ter um preparo legal para É isso, né, às vezes muito o difícil a psicológico, aceitação, a né. aceitação. Mas a gente também não pode é isso que eu estou dizendo, a gente precisa até da equipe, que é a equipe que trabalha comigo, né. Quer dizer, a gente criou uma equipe que a gente tem psicólogo, terapeuta Uhum. ocupacional, Nossa, o trabalho é fonoaudiólogo, fantástico. fisioterapeuta, cuidador, tem motorista, tem um monte de profissionais, nutricionista, que trabalham conosco, a gente tem mais de 30 profissionais, que hoje a gente né, que eu coordeno, exatamente para dar esse olhar para o idoso e para sua família, né, geral. Quer dizer, porque às vezes a questão é na alimentação, você faz uma Uhum. corrigida com a nutricionista, resolve. Às vezes a questão é postural, vamos para a fisioterapia. Às vezes a questão é cognitiva, a memória, então vamos fazer um estímulo de memória. A gente tem grupos de estímulo de memória lá, a gente tem arte terapia, tem professor que ensina com smartphone, com celular, a Uhum. gente tem passeios que a gente faz com as pessoas e tem o famoso baile, né, que é muito legal, que a gente faz sempre a última quinta-feira, vai ter inclusive agora, né, na próxima quinta-feira, aí já ficam todos convidados, é de Que horas? 14 às 19 no Clube Central. Que fica na praia de Caraí, no bairro de Caraí. Isso, e é excelente, porque é um horário legal, de tarde, né, que as pessoas podem ir com o seu cuidador ou sem ninguém, deixa a pessoa o idoso com a gente, que a gente cuida, porque eu tenho uma equipe Legal. toda que cuida das pessoas lá para o baile, aí a pessoa o familiar vai fazer uma compra ou vai a um banco, enfim, vai a algum lugar e deixa lá o seu familiar com o seu né, o idoso com a gente. Temos também o cadeirante, né, não paga, que eu Aí, quero estimular as maravilha, hein. pessoas a irem, né, exatamente, porque esse nosso baile é um baile terapêutico, Uhum. né. Por isso que muitas pessoas perguntam: "Mas por que que você médica faz baile?" Eu falei: "Eu faço baile não é para divertimento das pessoas. Acho até legal para as pessoas se divertirem e tal, a gente Faz parte. faz Não é parte o do pri processo, mas não é o foco. não é apenas isso, né, tudo como eu disse, ele é terapêutico. A gente tem um bingo, que Uhum. acontece, que estimula a memória, né, Excelente. exatamente nos intervalos.
Tem os dançarinos que a gente contrata, porque tem muito mais mulher do que homem, isso é verdade. Aí as mulheres querem dançar, aí a gente tem os dançarinos que a gente contrata, que estão incluídos. A gente tem a comemoração dos aniversariantes do mês, aí tem um bolo para aniversariantes do mês. Os sócios do Clube Central não pagam, é só pegar o convite na secretaria, né, que fica lá também. A gente tem depois tipo uma dança coletiva, que todo mundo que está sem par, sem nada, todo mundo dança junto, Legal. e isso é muito legal. E aí a gente trabalha ali a gente estimula de várias formas. Então a Uhum. gente tem pessoas que têm Alzheimer, tem pessoas que têm demências, tem pessoas que têm câncer, tem pessoas que tiveram câncer, pessoas que têm depressão, pessoas que têm filhos problemáticos, e aí eu faço até isso, quando começa o baile, eu pego o microfone e falo: "Olha gente, a partir de agora, esqueçam seus problemas. É isso Aquela aí. dor na coluna, aquela dor, né, no joelho, aquele marido chato, aquela filho problemático, a sua conta para pagar, esqueça agora, que agora a gente vai viver uma tarde diferente". E a gente trabalha o emocional das pessoas, é o que a gente chama de saúde mental. Quer dizer, tenho certeza e quanto mais, né, eu avanço na medicina, aquilo que eu falei no início, que a mente é a origem das doenças. Se o emocional está bem, o corpo está bem. Se o emocional não está bem, a gente vai ter problemas de saúde, aquela hipertensão piora, aquele Uhum. quadro, né, de diabetes piora, aquela célula cerebral parada atrofia. Aí a pessoa começa a ter, às vezes, lapsos de memória, ter demências, Uhum. porque não está tendo estímulo. Então existe uma série de coisas que vão realmente aparecendo quando o emocional não está bem. E não é só do idoso, né, de qualquer um, né, até Com criança que certeza. emocionalmente não está bem, né, não Não. rende bem, né. E o idoso normalmente é uma pessoa que, em alguns momentos, alguns deles, né, alguns idosos se aposentaram, estão sem atividade em casa, acabam ficando um pouco na solidão, ou o parceiro faleceu, ou a Uhum, parceira, e aí está naquela tristeza daquele momento. Precisa de uma atividade, né, precisa uhum, substituir, não que é um parente, um relacionamento de tantos anos, a maioria, né, que tem e perde seu cônjuge, não é que vai substituir aquela pessoa, nunca, né, sempre vai ficar na uhum, lembrança, né, aquele pensamento positivo, aquelas lembranças maravilhosas, mas você substituir por alguma coisa que também te traga felicidade, né. uhum, Então eu vejo justamente esse trabalho que você faz ali no Clube Central, dessa forma, né, uhum, é uma substituição, uhum. né, eu vejo os idosos super felizes, alegres, descontraídos, dançando, né, tem gente que não imagina, nossa, lá 90 e poucos anos, É, está lá é se verdade, é requebrando, verdade. entendeu, é fantástico, É muito sabe. legal mesmo. Eu sou suspeita, né, porque eu vibro, às vezes eu choro, me emociono Ah, muito, imagino, é. porque às vezes você vê, por exemplo, tem uma senhorinha que chegou lá toda paralisada do lado direito com AVC, né, e daqui a pouco você vê a bichinha lá dançando lá no meio com o bracinho. Aí eu me emociono, porque, Tem aí uma que da você última vez sente. pegou a bengala, tacou E a pra cima assim, né. bengala pra cima, Fantástico, aquilo foi muito legal, foi muito realmente, né, bom. muito bom. E aí, é isso que eu digo, aí vale a pena pra gente, né, Ainda que bem que a não acertou equipe ninguém, não acertou ninguém, calma gente, foi tudo ela no pegou seu foi quase um controle. símbolo, né, porque ela estava com a bengala, eu acho que ela falou: "Ah, não quero saber disso", pegou a bengala, começou a fazer assim, dançando com a bengala pra cima, É, é. ficou muito Testou o legal. equilíbrio ali, foi Por fantástico. isso que eu tô dizendo, porque o emocional é que rege, entende? Muitas pessoas estão em casa, né, as pessoas que estão nos ouvindo, né, nos vendo, eu acho que fica essa mensagem importante, a gente tentar detectar qual é o problema de cada um tem a sua caixa preta, né, eu digo Uhum, que é interna, às vezes eu falo para os filhos, vocês não vão às vezes penetrar, não vão conseguir entender o que está dentro do seu pai, da sua mãe, porque é uma caixa preta que você não consegue penetrar, né. uhum, Então, mas a gente tentar entender, tentar avaliar, tentar chegar nessa pessoa, né, por isso que eu falo assim da equipe, e dar para essas pessoas um caminho, né, o que a gente chama de plano de cuidados, né, a gente faz no uhum, Ponte 12 a gente faz um planejamento de que cuidado aquela pessoa precisa, porque às vezes precisa cuidar de um dentista, né, às uhum. vezes é no torrino, é visão, quer dizer, então isso tudo para
a gente poder ter o máximo que a gente fala de autonomia e independência. Mesmo que aquela pessoa, exemplo, tenha perdido um lado, como eu falei agora, né, de uma pessoa que teve um AVC, ela pode ainda fazer muita coisa, não Muita tem que ficar se coisa. escondendo dentro de casa, não tem que ficar evitando, não tem que ficar depressiva. Eu não estou falando aqui que é uma coisa fácil, porque não é fácil. Exige o que eu chamo de trabalho de equipe, e quando eu coloco equipe, eu falo da família, tá? Também, que não é só eu ter a minha equipe, né, e a família não participar. Não, eu digo que é no O mínimo trabalho continua em 3. casa, né. No mínimo 3 pilares, que é o paciente, que precisa ajudar, a equipe médica ou a equipe, né, de profissionais de saúde, como é o que a gente tem no Ponte de Idoso, e a família. Às vezes a família está mais doente que o paciente, Eu imagino. e a gente tem que cuidar e tratar dessa família. E eu digo sempre isso: se eu não cuidar da família, eu vou ter problema com o paciente. E é importante você estar falando isso agora, porque nós estamos num janeiro branco, né, que trata justamente esse cuidado com a saúde mental. É. E a saúde mental, né, que a gente está falando, ela passa por várias situações, né. Quer dizer, como a gente falou no início, né, Porque o tem idoso também sofreu vários traumas, né, a que história de precisa vida a história de dele, que vida. tem que ser respeitada, tem que É. ser avaliada. E às vezes também, né, e isso a gente não pode deixar de dizer, e eu falo muito isso para os jovens ou para os idosos, a questão do empoderamento é legal, as pessoas: "Olha, não deixa o seu neto te dominar, não deixa o seu Uhum. neto ou seu filho, entrar na sua conta, te pegar", o que que tem a violência do Sim, idoso, sim, hoje né, tem a muito. violência, empoderamento, mas também tem o idoso chato, problemático, que arrebenta com a cabeça de todo mundo, né. Tem de tudo, né, Existe, doutora? tem de tudo, porque são pessoas. Seres A gente humanos. também não pode colocar e dizer assim, botar no mesmo saquinho e Uhum. colocar, como eu falei, que fofinho. São todos idosos e assim, é aquele padrão, não Não existe um padrão, existe isso, né, porque depende da às história de vezes vida. e o que a pessoa plantou, Uhum. tá. Eu tenho falado muito, usado muito a palavra investimento. Aí eu já falo quando a gente fala de prevenção, né. O que que você tem investido em você? Por exemplo, você investe na poupança, você investe no cachorro, você investe no ar-condicionado, vai lá fazer a manutenção e tudo, mas a gente não investe na gente. E depois quer ter qualidade de vida, e depois quer ter envelhecimento saudável, e depois quer ter tudo de bom. E aí quando eu falo nas igrejas, que eu também faço muita palestra em igreja, eu falo: Deus deve ficar danado da vida com você quando você fala isso, por quê? Porque depois vai lá pra frente e pede um milagre, faz tudo errado, não é? Tá até escrito na Bíblia lá, cada um tem que fazer a sua parte, né, então isso é bíblico, então a pessoa tem que fazer a sua parte, É Deus isso vai aí. fazer a dele, vai fazer o milagre? Sim, é possível? É, mas e você, tá fazendo a sua parte? Quer dizer, então não é só depois esperar o milagre de Deus, fazer tudo errado, fuma, bebe, come tudo errado, não faz nenhuma atividade, enche o saco de todo mundo, desculpa o termo, a pessoa chata, a pessoa problemática e depois vai querer que o mundo inteiro sirva ela e que ela seja respeitada, que ela seja admirada, que ela seja paparicada, que ela seja cuidada. Não é assim, né. Quer dizer, às vezes a gente vê pessoas, infelizmente, em asilos, que hoje nós chamamos de ILPI, que são instituições de longa permanência, né, que mudou o nome para ILPI. Quer dizer, essas pessoas no asilo, a gente olha e fala assim: "Meu Deus, essa família largou essa pessoa aqui". Exemplo. Antigamente tinha muito disso, né. Não, mas ainda Chegava uma certa existe, idade, aí levava para o asilo. ainda existe. Mas hoje também Muita tem muitas gente. pessoas, hoje o homem e a mulher trabalham, né, então mudou um pouquinho isso. Não, Às vezes mudou, às mas vezes até o próprio idoso prefere ir para o prefere. asilo. Pois é, por isso eu tô falando, ainda existe muita gente que vai para essas Tem. ILPIs, mas o que eu estou querendo enfatizar é que tem muita gente que às vezes está abandonado no lugar dele, Sim. mas o que que ele plantou? Eu vejo muito isso, infelizmente. Vejo às vezes pais que não reconheceram seus filhos, que não ajudou o pai, o homem, que não ajudou, Uhum. a mãe que criou o filho sozinho, entendeu? Depois vai querer, aí quando envelhece, vai procurar os filhos e quer que os filhos cuidem dele. E aí, não tem vínculo mais nenhum, quer dizer, ou a mãe que às vezes também abandonou, também não cuidou dos filhos, também não foi uma boa mãe, e aí, como é que fica essas relações, né, do cuidado? Porque está até na Constituição do Estatuto do Às vezes Idoso. até foi uma boa mãe, um bom pai, mas aí os filhos com interesse financeiro acabam Esse abandonando os já é o filhos. outro Essa é outra lado, vertente, é né. outra vertente, esse é o outro lado, né. Só que a gente tende a achar, é isso que eu estou querendo levar o pessoal à reflexão, que a gente tende a achar
que aquele idoso que está ali abandonado é a família que não presta. Exatamente. Tende a achar Era isso. Eu estou generalizado assim. querendo Uhum. exatamente fazer as pessoas refletirem o contrário, porque eu falo uma vez que eu falo para idosos e até para jovens, eu falo: "O que que você está plantando para o seu envelhecimento?". Não só investimento físico, né, atividade física, alimentação, Uhum. como também plantando das relações, Relacionamentos, dos isso. relacionamentos. Porque você vai se você não foi um bom pai, uma boa mãe, um exemplo, será que seu filho o que que você ensinou para o seu filho? O seu neto. Então isso é muito importante a gente refletir nisso, porque cada dia que passa as famílias estão mais, menos numerosas, estão mais Uhum. restritas, então às vezes 2 pessoas, o pai ou a mãe teve um Exatamente. filho para cuidar dos 2. Imagina bem, Antigamente era uma família de 9 irmãos, 7 irmãos, como é da exatamente, minha mãe. só isso daí já mudou, já modificou. Então como é que aquele filho único ou 2 filhos vão dar conta de cuidar dos pais realmente? Nos países mais desenvolvidos se discute muito isso, aonde os idosos vão ficar. E hoje as famílias, temos até do nosso país, ou do mundo inteiro, as pessoas precisam trabalhar, a vida precisa continuar, os jovens precisam continuar estudando, vivendo, namorando, ter uma vida saudável dentro de casa. Então, às vezes, não dá para aquele idoso ficar ali, né, brigando com todo mundo, reclamando de todo mundo. O que que vai acontecer se ele ficar assim? Então eu falo muito isso para as pessoas, no sentido delas refletirem. O que que elas querem, né, porque a gente pensa muito no hoje, o brasileiro é muito assim, Hum. a gente vive o hoje, vamos fazer churrasco hoje, vamos comer tudo hoje, amanhã a gente vê o que que vai acontecer. Mas a gente tem que pensar no nosso processo de envelhecimento. A gente tem que pensar na nossa morte. São coisas que a gente às vezes não quer pensar porque não interessa, mas tem que pensar. Sim. Então daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como é que vai ser? Como é que nós vamos estar? Como é que eu vou estar? Quer dizer, então isso daí, o que que eu construí? O que que eu estou construindo, não é patrimônio físico, né, patrimônio real de pessoas que você sua rede de contatos, a sua rede de amizade, a sua rede familiar, o que que você está construindo? Então, é muito importante a gente estar pensando nesse processo, e isso que é o Ponte Idoso faz, né, a gente está sempre preocupado com todo esse processo, não é apenas, como eu falei no início, uma doença, a gente não cuida da doença, eu não cuido do Alzheimer, eu cuido da pessoa, entendeu? O Ponte Idoso cuida da pessoa, quem é essa pessoa? Eu ia até entrar nesse fator aí. Por exemplo, eu tenho até uns 2, 3 casos na família, em que os maridos das minhas primas e tias faleceram, e aí não sei se houve um processo de solidão e depressão, enfim. Nos 3 casos, elas tiveram Alzheimer, né. A solidão e a tristeza podem acarretar nessa doença? Pode, Podem incentivar o aparecimento da doença? pode. Eu arrisco dizer, né, com bastante, assim, embasamento científico, que a maioria das pessoas que têm Alzheimer tiveram depressão. Por isso, é extremamente importante tratar a depressão. E isso é um outro capítulo, né, que a gente falaria aqui horas Lógico. sobre só depressão, porque a depressão, ela além de ser um caso de saúde pública, você tem depressão em jovem, depressão em idosos, depressão em criança, porque a maioria, ela é genética, hereditária. E isso faz toda a diferença. Porque se você faz psicoterapia ou psicanálise, é legal, é importante, mas muitas pessoas faziam, eu já venho de uma geração de médicos que era exatamente, achava que a psicanálise resolvia os problemas. Mas a gente via que tinha pessoas que 20 anos, 30 anos fazendo psicanálise e continuava problemática. Imagino. Porque o problema não estava só na terapia, daquela conversa, daquele tratamento, não, era uma questão interna de bioquímica cerebral. Ou seja, o problema dos neurotransmissores que aquela pessoa tinha deficiência, tem deficiência, como se você tivesse deficiência de insulina e por isso é diabético. E hoje está se debatendo muito esse assunto, né, da doença Sim, mental e tal, justamente agora nesse mês.
porque a gente precisa estar falando mais sobre esse assunto, Uhum. não é chegar e falar assim: "Ah, que fulano se suicidou, ah, que aconteceu não sei o quê, fulano tá em depressão, toma remédio". Não, como é que a gente pode trabalhar o problema? É, existem também muitos estigmas, né, porque assim: "Ah, depressão é coisa de fresco, Exatamente, depressão é tinha, né, coisa de antigamente era isso. rico, Isso, depressão", ainda tem muita gente que fala essas besteiras, entendeu, por causa de informação, da importância da gente estar aqui, né, exatamente. passando a informação e a informação correta, né, nesse sentido, porque tem muita gente que fala um monte de besteira e afunda mais a pessoa, e a Sim, pessoa não procura recurso, porque acha que não tem jeito, e tem, e é isso que a gente quer passar. A depressão tem tratamento e tem cura. E quando não se cura, se controla. Então isso tem que ser química. Por quê? Porque é aquilo que eu disse, muitas pessoas têm deficiência de neurotransmissores, por isso é aquela pessoa triste, aquela pessoa apagada, aquela pessoa que tem a personalidade difícil, aquela pessoa ranzinza. Quer dizer, não estou dizendo que todos têm depressão, mas podem uhum. ser sintomas de E depressão. alguns são tratados com medicação e outros podem ser, de repente, se envolver mais em ambientes alegres e isso aí pode favorecer para que eles isso depende de cada grau, né, de problema, de Não, é o que a gente cada chama de terapia combinada. Não é uma hum. coisa ou outra. Entendi. São as coisas somadas, Uhum. entende? Por isso é que de novo, a gente está fazendo baile no Ponte de idoso por causa disso, a gente faz passeios, a gente tem uma equipe. Por quê? Porque a coisa é complexa. O que eu quero colocar aqui é assim, É diferente, né, a tristeza da depressão, diferente. né, você estar Exatamente. triste que perdeu alguém querido é uma coisa, você Normal. entrar num processo, né, de Uhum, tristeza, uhum. é bem diferente, né. É, a depressão, ela pode se manifestar de várias formas, não só com tristeza. Tem pessoa que tá aquela alegria aparente e E não você tá. acha Aquela pessoa que tá com uma dor na coluna lombar, tá com uma dor de cabeça, tá com dor no corpo e são sintomas de sintomas de depressão. depressão. Então tem que ter e não tem nenhum aparelhinho que dosa a depressão, né. Tem Como detectar? ansiedade, é o diagnóstico médico, é a percepção do médico. O médico tem que estar bem, vamos dizer, ter experiência no assunto e estar bem antenado, bem ligado, bem em sintonia para captar, às vezes, detalhes, sabe, pequenos, porque eu digo sempre que a depressão leve é a mais difícil de diagnóstico. A Uhum. depressão grave é fácil, a pessoa está deitada na cama, quer morrer, ela não quer sair de Não quer fazer casa, mais nada, aí eu digo que até o porteiro nada faz estimula, diagnóstico, né. fulano dona fulana está depressiva, está deprimida. Mas a depressão leve, você pode ter certeza que eu estou falando, tem um monte de gente por aí, tem um monte de gente por aí que está com depressão leve e que acha que vai melhorar daqui a pouco. Isso é que Uhum. é o ruim. Porque assim: "Ah, eu não estou legal, então agora, mas quando eu comprar uma casa nova, vai melhorar". Compra a casa, não melhora. "Ah, eu estou ruim porque esse casamento é uma porcaria", separa do marido, não melhora, ou da mulher. "Ah, eu estou precisando viajar, estou com a cabeça", vai lá para a Europa, para um passeio lindo, maravilhoso, não adiantou nada. O problema está dentro dela. Então, é como se a pessoa andasse para cá e nunca conseguia não consegue resolver, porque é uma questão, de novo, aqui de substâncias químicas no cérebro que produzem, ou melhor, que não produzem, né, essa coisa da alegria, né, Uhum. e Da deixa a dopamina? pessoa as serotoninas, então, que a Serotonina. gente chama de neurotransmissores mesmo. Que aí, fazem essa bagunça, né, vamos dizer, química no cérebro, e a pessoa realmente acaba, entrando, fica depressiva, mas é aquela depressão que a chama de borderline, aquela no meio do caminho, Uhum. assim, em cima do muro, e nem a pessoa está totalmente normal, e nem a pessoa está totalmente depressiva, que aí todo mundo leva porque, assim, quando está deprimido, todo mundo pega, leva para o hospital, né, leva para É. o médico, leva pra Uhum. mas a pessoa acha que vai melhorar, essa é perigosa. E se detectar que a pessoa está com esse problema, tem que levar para que tipo de especialista? Essa é outra pergunta que fazem muito, né. Eu sempre digo que um clínico, um bom clínico, ele pode captar. Aí muitos Demora clínicos quanto não tempo? têm, Um bate-papo, de repente, ele consegue captar a depende da informação? profundidade, né. Uhum. Tem pessoas que Não, a mascaram leve. muito não, pessoas que mascaram Leve é muito difícil. bem. Por quê? Porque depende também tem pessoas que têm personalidade muito forte, não quer dizer que ela não vai ter depressão, pode ter.
aquela mulher forte, matriarca, que Uhum. adotou todo mundo, ela para poder dizer: "Hoje eu estou deprimida", é dificílimo. Nunca vai ouvir. Nunca, às vezes, porque ela não aceita. O homem então também tem isso, muitos homens: "Não, eu deprimido? Não, isso é coisa de mulher, isso é coisa de gente fraca". Exatamente, eu nunca ouvi um homem falar em depressão. Ah, eu Tem ouço de muito vez em homem quando. Não, tem falando? muito homem depressivo, muito, mas falar realmente é mais difícil. Muito difícil, É, né? aceitar isso, é como eu disse, né, vem de agora nem tanto, porque se fala muito na televisão, em rádio, Uhum. novelas, um monte de coisa, né, tá trabalhando muito essa coisa da saúde mental, mas de uns 30 anos para trás, nossa, era uma dificuldade imensa. Eu para fazer para falar para a pessoa que ela estava depressiva, eu tinha certeza absoluta, eu não tinha a menor dúvida, mais como médica, mas para chegar para ela e falar que ela está depressiva, nossa, ela não volta nunca mais. E aí vem, quem é que vai fazer o diagnóstico? É uma doença psíquica, né, então seria o psiquiatra, o Uhum. ideal para tratar. Ela não é uma doença neurológica, é uma doença psíquica. Então, quem vai fazer o diagnóstico? Depende dessa sensibilidade do profissional. E o geriatra, como é o clínico da pessoa acima de 60 anos, ele tem que estar apto a cuidar de todas as doenças típicas de idosos. Não tem essa de ficar só direcionando, só mandando para fulano, para beltrano. Um bom geriatra, ele cuida de tudo. Tudo. Ele é o generalista. É como a criança que você tem, um pediatra, que se ela tem uma diarreia, não vai para o gastroenterologista. O pediatra que cuida. Então, Uhum. se o idoso tem uma diarreia, quem cuida é o geriatra. Ah, precisa de é uma coisa atípica, uma coisa diferente, é uma diarreia que fugiu dos padrões de diarreia do idoso, vamos dizer assim. Aí a gente Uhum. precisa de um gastro para dar uma opinião, para dar um laudo, para dar um parecer e volta para o geriatra, porque ele vai gerenciar tudo. Porque tem que ver a pessoa de cima, com o olhar de cima e ver aonde está o problema. E, como eu disse, além de físico, tem toda a questão emocional, familiar, mas mesmo que seja físico, tem às vezes a pessoa que toma um monte de medicamentos. E às vezes o problema dela é excesso de medicamento. É, verdade. E às vezes a pessoa vai, por exemplo, se ela separar em órgãos, ah, vou para o cardiologista, passa 2, 3 remédios. Vou para o endócrino, passa 2, 3 remédios. Vou para o neurologista, 2, 3 medicamentos. Aí vai para o ortopedista, e aí daqui a pouco a pessoa está tomando 15 medicamentos interagindo. E os médicos também que não se comunicaram, não sabem nem o que que o outro está tomando. É A pessoa verdade. às vezes chega na consulta rapidinho, aquelas consultas rápidas, que não dá tempo nem de falar muita coisa, não fala que está tomando medicamento, pronto. Não, e não é Aí legal também deixar o idoso ir sozinho numa consulta médica, né, doutora? também Eu não é tive legal. vários problemas com isso. Minha mãe, fazia tratamento com neurologista e, todo médico que ela ia, varize, cardiologista, chegava e falava assim: "Ai, tô muito mal, tô com uma dor, tá doendo tudo". Aí doía muito. Então, quer dizer, você chega para o médico, diz que tá doendo muito, o que que ele vai fazer? Vai Uhum, tacar um remédio para acabar a sua dor, para acabar uhum. aquela agonia, né? E aí, às vezes, eu tinha que sair correndo, e eu falei assim: "Renata, tô com a língua torta", que o remédio fazia efeito colateral. Aí Aham. eu falei assim: "Mãe, o que que tá acontecendo? Você foi no médico, alguma coisa, que tá tomando alguma medicação diferente?". "Não, o médico passou isso aqui, não sei o quê, a minha boca tá pinicando". Aí eu falei assim: "Mamãe, é efeito colateral, para de tomar isso, pra que você tá tomando isso?". "Ai, que eu Uhum, estava com muita dor na coluna, o médico passou". Eu falei assim: "Ó, vamos começar a cortar isso daí". Aí eu nunca mais deixei ela ir sozinha no médico. Porque o uhum, médico ele vai querer amenizar o problema, né. uhum. E aí, às vezes, o paciente também aumenta um pouquinho a situação, Sim, é né. É olhares complicado diferentes do mesmo isso, problema, lógico. né, não convém. E hoje, ainda a maior causa-morte do idoso está relacionada ao tombo na rua? A Essas queda calçadas, não, não é queda? Maior quedas no não, mas idosos quedas em idosos é um capítulo à parte, isso daí é terrível. E a maioria das quedas ocorre no banheiro, no no banheiro? banheiro. Hum. Banheiro, segundo na cozinha, ou seja, É que dentro no de banheiro casa. o idoso ele fica sozinho, né, É, então porque isso que a gente isso, por exemplo, na nossa equipe, a gente tem até uma arquiteta, arquiteto especialista na casa do idoso. Vai na olha que casa das pessoas e fantástico, isso aí faz eu um não sabia. planejamento temos. Muito bom. Um planejamento para aquela casa daquela pessoa, quer dizer, que tem a ver com a iluminação, não é Uhum. só não é só botar, barra não, a pessoa acha que é barra, piso É. antiderrapante, aí resolveu o problema. Aham. Não,
Tem uma série de coisas É, que todo se mundo vê. acha isso. A É, primeira coisa que a gente faz no banheiro é a barra. Eu é, botei, eu botei. exatamente. Não, Vai e o a gente antiderrapante. isso, e a gente fala muito do preparo da casa da gente para o nosso envelhecimento, porque imagina bem, você prepara a casa quando você tem um filho, tá grávida, vai ter um filho, você prepara a casa quando a criança chegar. E a gente prepara para o nosso envelhecimento? Você falou em barra, eu me lembrei disso. A gente não prepara. Então isso é muito importante a gente pensar: "Bem, eu moro sozinha ou não moro sozinha, eu moro com pessoas, mas como é que vai ser? Não é melhor a minha limitação, não é melhor eu ter alguma coisa aqui para me segurar na hora de levantar da cama, ou né, aquela iluminação, ou aquela, né, rampinha, ou aquele degrauzinho". A gente tem que começar a pensar nisso. E não é feio pensar nisso, isso é inteligência. Eu digo que a medicina preventiva é medicina É isso inteligente. aí. É Não, e você minha mãe chegar antes da bomba estourar. assiste meus podcasts, né, eu mando pra É, pessoa: "Ó, vê aí o que que eu tô falando". Eu falo assim: "Ih, eu gostei mais daquela entrevista, hein. Ih, esse daqui é bom. Ih, quem é essa pessoa?". Ela vai me matar. Teve uma entrevista aí que eu falei dela, ela falou assim: "Você tinha que falar aquilo, você tinha que ter contado aquilo". Eu falei: "Só, ó, mesmo assim te amo, tá? Eu só tô fazendo os comentários aqui que a vida também é pra gente rir um pouquinho, né. A é. gente às vezes tem que rir dos problemas pra ver se afasta um pouquinho e vem coisa boa". Mas doutora, não interrompendo a senhora, mas que a gente já está quase no finalzinho aqui, eu Sim. queria que a senhora falasse um pouquinho. Senhora não, ai meu Deus, eu tenho mania de Ah, tratar as pessoas. imagina, não Você precisa. comentasse um pouquinho sobre a sexualidade do idoso. Como é Nossa, que esse é está a outro sexualidade assunto, hoje? esse é outro assunto Tem que voltar aqui maravilhoso. depois pra gente falar sobre isso daí, que eu sei que é papo pra mais de metro. Não, Vambora. é verdade, porque é Mas outro pode mito, fazer. né, é É, outro mito. menina. É outro mito, porque as pessoas acham, né, por exemplo, principalmente a família, vovô e vovó fazem sexo? Como? Eles não entendem, não admitem, acham que isso é impossível. E aí o que a gente quer colocar é que não, a sexualidade, pra você ter noção, ela não ela não diminui muito com a idade. Ela acompanha a pessoa a vida toda. Tem pessoas com 80, com 90 anos com desejo sexual. E aí? Faz o que com aquilo? Nossa, eu quero ficar assim. Não, todo mundo quer ficar assim, o problema é como resolver isso, porque você imagina bem, vamos supor, você está com a pessoa em Eu vou casa. ser uma vovó tarada. Pois é, mas isso é o que é legal, né. Mas o grande ponto é o seguinte, você vai ter o seu parceiro? Espero que sim, né? Se não tiver, a gente dá um jeito. Porque isso tudo são situações que a gente tem que porque a sociedade não aceita. Os Uhum. filhos da família, a gente está rindo aqui, é legal, que a gente quer isso, mas aí vem mas a família não aceita. Isso não é Ainda nem uma mais se questão de tiver dinheiro idade. envolvido na É. história. Por exemplo, tem um idoso, né, que a esposa faleceu, e ele tem um dinheirinho, exemplo, tá, ele quer ficar com a mulher mais nova, pronto, a família não deixa, e o pobrezinho Uhum. entra em depressão, e é uma confusão. Já tive várias e várias vezes dentro dessa situação de família, que eu tenho que chamar a família e falar: "Gente, calma, não é assim, ele tá querendo viver a vida dele, é um direito dele". Quer dizer, não parece, mas isso é um problema seríssimo. Mas tem que ver se o vovô aguenta também, Mas isso doutora daí é problema Fátima. dele, né, não é problema Hã. nosso, ele pode fazer porque a questão do aguentar, até isso é uma coisa que se discute quando a gente fala. Aham. O que que é o aguentar? Porque, por exemplo, quando você é jovem, né, a penetração é legal, Uhum. todo, né, isso tudo é legal, mas é até mais rápido. Quando você tem mais idade, o toque, o olhar, a pele, a sensualidade, isso fala muito forte. Não precisa, às vezes, só haver penetração, entende? Isso tudo a gente discute muito. É Mas o lógico que a idoso penetração é legal. ele tem acesso, e utiliza com muita frequência o azulzinho, de repente para dar um Sim, estímulo? ainda foi também uma liberdade para o homem e para a mulher. O homem, a questão das pílulas, né, Uhum. questão da disfunção erétil que acontece, porque o nosso organismo muda realmente com a Lógico, idade, muda isso é tudo. verdade, né. Mas o que a gente quer colocar é que a sensualidade, a sexualidade, ela é uma opção. Tem gente ou não, às vezes é fisiológico. Aquilo vai carregar, a pessoa vai levando aquilo. E aí eu Uhum. brinco às vezes que eu falo assim, às vezes a pessoa assim, dia eu fiz uma palestra, o pessoal riu a beça que eu falei assim: "Imagina bem, a pessoa fica lá com aquele, né,
aquele fogacho, Aquela aquela coisa, energia. né, com 90 anos, aí a pessoa fala vai pra igreja e vai exorcizar a pessoa. "Queima, Senhor, queima, porque isso daí", eu falei: "Gente, não é assim não". Oi, Ou doido então doido pra queimar de outra forma, né. taca remédio na pessoa. Então a pessoa pode até não querer a gente tá rindo, mas a pessoa pode até não querer É. um parceiro, é um direito Uhum. dela. Lógico. Ou o homem pode não querer uma parceira, é um direito, mas é importante entender o seu organismo, entende? A gente como médico, Uhum. a gente coloca muito isso. Quer dizer, a pessoa ter desejo sexual, isso acompanha a vida toda. Então, a pessoa pode lá com como eu disse, com seus 90 anos, ter o desejo sexual e não achar que ela está doente, ou o filho ou o neto, não achar que ela está doente, ou não achar que aquilo é um problema, né, é apenas ela vai lidar com aquilo. Como que vai lidar com aquilo? Com clareza, com transparência, trazendo isso de uma forma, né, objetiva, é fisiológico, isso é normal. Agora, o que que você vai fazer com isso? Aí cada um escolhe. "Ah, eu quero ter os meus namorados", ok. "Ah, eu quero casar de novo", ok. "Ah, eu não quero nada, eu quero ficar porque já cansei, já a vida inteira eu tive, né, marido e tudo, não sei o quê, e agora eu não quero mais", é outro direito. Agora, acho que a gente não pode é rotular as pessoas e tirar delas o direito delas serem felizes, delas quererem, às vezes, um companheiro ou uma companheira. Às vezes não estão pensando em dinheiro, às vezes não estão pensando em sexo, só sexo, Às vezes sexo. quer viajar junto, quer curtir o baile do Ponte do Idoso Quer dormir de junto, dormir de conchinha, conchinha, olha que oh, que delícia. delícia. É verdade. Entendeu? Então Aham. isso daí é que a gente tem que aprender, e eu falo muito com os filhos e com os netos isso. A gente tem que respeitar. O que que você gostaria que fizesse com você quando você fosse envelhecido? Quando você tivesse idoso? Você gostaria que alguém chegasse e te podasse, dissesse: "Isso você pode, isso você não pode? Isso é bom para você, isso não é bom para você?" Como assim? Então esse empoderamento que eu falei em determinado momento, é nisso, é a pessoa olhar para si e dizer: "Olha só, eu tenho direitos, sabe, eu quero isso, eu não quero aquilo". E não a Uhum. gente deixar esses rótulos impregnarem nas pessoas. Porque como eu disse, a depressão, o emocional é que rege o ser humano. Se você às vezes faz tudo para o seu pai, tudo para sua mãe, tem cuidador, tem melhor serviço, tem ar-condicionado, tem remédio da melhor qualidade, mas se você não deixa ele viver a vida dele como ele quer, você vai daquilo vai para o lixo. E você jogou aquilo tudo, de uma forma fez tudo perfeito, aspas, achando que está tudo perfeito. Mas, no fundo, aquela pessoa está depressiva. E por quê? Às vezes, exatamente porque não houve essa compreensão, esse entendimento de uma pessoa da família, né, no sentido de respeitar e e n entrar naquele universo dela e perguntar e olhar às vezes nos olhos e perguntar: "O que você quer realmente? O que É. que é bom para você? Né, o que que vo é legal?" E aí a gente tem que Minha mãe morou sozinha durante um bom tempo, até o dia que ela hum, chegou na minha casa e falou assim: "Renata, posso vir morar com você?" Eu falei assim: "Tá". Eu já vinha conversando com ela e tal, mas nossa, era muito difícil. Desde que meu pai faleceu, ela quis manter, né, ficar no mesmo lugar, né, dizer que: "Não, tenho medo" e tal, enfim. E aí ela foi lá pra casa, ela falou assim: "Olha, a única coisa que eu queria te pedir é que você não reclama dos meus santinhos não, tá, que eu vou botar os meus santinhos aqui na beira da minha cama". Eu falei assim: "Olha só, dessa parede pra lá, se você quiser botar os quadros de cabeça pra baixo, aí é contigo". uhum, E mesmo assim, às vezes, eu ainda tenho uns probleminha ou outro, porque ela cisma com as coisas e fala assim: "Não, vai embora, vai embora, vai embora". Aí depois aí ela vai, acalma, fala assim: "Ah, não, tem que encerrar os meus dias aqui mesmo, tal, com a minha família". uhum, Então, assim, a gente vai fazendo, né, então quer dizer, eu falo, e ela bota os santinhos dela lá, eu nunca impliquei com nada, né. Então uhum, ela quer o canto dela, ela quer do jeito que ela quer, entendeu. uhum. A televisão às vezes, pô, não sei o que que ela faz lá, que a televisão fica torta, o relógio para, o quadro vai para outro lado, eu falo assim: "Que houve aqui?". Mas eu não falo nada: "Ah, não, o quadro caiu, eu fui botei", falei assim: "Ah, mas tá bom assim?". "Não, tá ótimo, então não vou nem mexer, eu deixo do jeito dela". Aí às vezes eu só vou lá pra verificar, tipo, ó,
a torneira, que às vezes, né, o idoso ele deixa muito a torneira aberta, né, enfim, né. Uhum, Mas enfim, aí vai se adaptando e a gente vai levando. Doutora, uhum. queria agradecer muito a sua participação aqui. Tem muito É, assunto para a gente sei. debater, já fica feito o convite para a senhora retornar. Ah, eu queria que você falasse as suas considerações finais. Ai, que bom. Não, eu quero agradecer realmente, porque eu acho que toda pessoa que trabalha com divulgação, eu acho muito, tenho muito respeito por isso que eu falo em rádio e televisão há tantos anos, há mais de 30 anos. Eh, não ganho nada com isso, não é, né, meu meio de vida, e nem quero, porque realmente é importante a divulgação da Sim, informação. Sabe, porque a gente vê um monte de pessoas, como a gente falou aqui, várias coisas tendo ideias erradas, mitos, rótulos. Então é muito importante. O que salva, né, o que ajuda é a informação. Quando a pessoa tem a informação correta, né, e tem muitas coisas aí que não têm informações corretas, e aí fica então as pessoas às vezes até à deriva aí de problemas seríssimos, porque estão se agarrando em coisas erradas. Então, eu dou muito, valor às pessoas que têm esse poder da comunicação, porque chega na casa das pessoas e passa para as pessoas essa informação, né, porque, às vezes a gente médico, né, só médico, né, sem ter esse acesso, você às vezes fala com uma pessoa só, nesse 1 hora que a gente está aqui, eu atingiria uma pessoa, no máximo 2. Aqui quantas pessoas a gente está atingindo, né, com a mesma fala, com a mesma colocação, quer dizer, num tempo isso. só a gente atinge várias pessoas. E eu sempre digo que a gente está plantando a sementinha, né, a questão do envelhecimento, a questão da geriatria, gerontologia, desses 40 anos meus aí, eu sempre falava isso nas palestras no início, eu falava: "Olha, nós estamos fazendo história". Porque daqui a 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, a gente o mundo vai estar envelhecido, vai estar diferente. E a gente já está nesse momento, né, quer dizer, nesse momento que hoje eu já sou uma idosa também, e também faço tudo em causa própria, e quero deixar essa mensagem para todos, exatamente do bom humor, de trabalharem e, se relacionarem com pessoas, quer dizer, fazer realmente essa rede de contatos, de amigos e cuidarem do seu corpo na questão de investimento, que é muito importante, porque, como eu disse, não existe pílula mágica, não existe nada sem, aspas, sacrifício, mas é um sacrifício em prol, né, da nossa qualidade de vida e da gente viver bem. Isso aí, Obrigada doutora mesmo. Fátima, um brinde aqui à sua presença. Muito obrigada. Que Gente, bom. obrigada pela participação de todos vocês. Estamos encerrando aqui, mas nos veremos semana que vem num próximo episódio do Zona Mix Podcast.